Quem mora em capitais e regiões metropolitanas do Brasil sabe bem o que é viver em meio ao calor, ao lixo na rua e até alagamentos surreais. No entanto, por incrível que pareça, a situação do Brasil não é uma das piores do mundo. E após essa minha afirmação surge até a dúvida: se aqui no Brasil, que tem tanto lixo na rua, tem tanto alagamento, tanto calor, não é uma situação de poluição extrema, o que será tão ruim? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar de hoje. Os 10 lugares mais poluídos do mundo. Ficou curioso? Descubra! Tava gravando aí. E para começar o vídeo, é sempre importante mencionar de onde vem a minha pesquisa, né? Afinal, estou falando dos 10 lugares mais poluídos do mundo, mas isso não foi eu que peguei aleatoriamente alguns lugares que eu achei esquisito e muito sujo e estou botando no vídeo, né? E isso é uma pesquisa que eu e a produção fizemos juntos. E a pesquisa foi realizada pelo Instituto Blacksmith com a parceria da Cruz Verde Internacional. Essa pesquisa mostra que mais de 200 milhões de pessoas no mundo já sofrem diariamente com a poluição e que esse índice é tão alto de poluição que afeta mais pessoas do que a própria malária. E os dados levantados pela instituição Blacksmith também mostram que, por mais que os 10 lugares mais poluídos do mundo sejam de países considerados mais pobres, os países mais ricos não fogem da culpa da poluição no mundo. Isso porque a poluição dos países mais pobres está ligada justamente ao estilo de vida dos mais ricos. Na 10ª posição fica Norilsk, que é uma cidade industrial russa fundada em 1935. Ela é um lar de um dos maiores complexos de fundição de metais pesados do mundo. Atualmente, cerca de 500 toneladas de óxido de cobre e níquel e 2 milhões de toneladas de dióxido de enxofre são liberados no ar. Com isso, a expectativa de vida para quem mora em Norilsk fica 10 anos abaixo da média russa. Apesar do forte investimento na diminuição das emissões ambientais, a área continua seriamente contaminada. Para vocês terem uma noção, existe uma grande quantidade de cobre e níquel no solo da cidade. No 9º lugar está o rio Níger, que fica na Nigéria. Com mais de 70 mil quilômetros quadrados, o rio ocupa quase 8% da área total da Nigéria. O que mostra que o rio é bastante intenso, mas infelizmente muito poluído. Desde o final dos anos 1950, o local concentra a maior parte das operações de extração de petróleo do país, o que contamina não só a superfície e águas subterrâneas do local, como também o ar, devastando comunidades aquáticas e agrícolas. E os acidentes têm afetado a saúde da população local. Para você ter uma ideia, cerca de 24% da desnutrição infantil é causada justamente por causa da poluição do rio Níger. No 8º lugar está o rio Matanza-Riachuelo, que fica na Argentina. Cerca de 20 mil pessoas vivem na bacia do rio que corta 14 municípios na capital da Argentina, Buenos Aires. Os 60 quilômetros no rio Matanza-Riachuelo recebe resíduos vindos de mais de 15 mil indústrias, incluindo fabricantes de produtos químicos. É muita poluição. E a poluição do local é tão grande que cerca de 60% das pessoas que moram perto do curso d'água vivem numa condição imprópria para habitação. Na 7ª posição dos locais mais poluídos do mundo ficou Kalimantan, na Indonésia. Para os 43 mil residentes da cidade, a renda mensal depende da extração de ouro artesanal, feita com mercúrio de forma rudimentar. No entanto, essa renda resulta numa poluição muito grande. A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, estima que 1.000 toneladas de mercúrio são lançadas ao meio ambiente todos os anos nas atividades deles. E diante de tanta poluição, o governo da Indonésia vem tentando contornar a situação, tentando diminuir as dejetos que são lançados ao ar e a exposição às substâncias tóxicas. Na 6ª colocação está a cidade de Kabwe, que fica na Zâmbia. Em 1902,
ricas jazidas de chumbo foram descobertas na cidade e de lá para cá foram mais de 90 anos com operações de mineração e fundição executadas na área sem qualquer cuidado para evitar contaminação e preservação de saúde dos trabalhadores. E a situação da mina hoje é que ela está fechada. No entanto, as pessoas continuam fazendo atividades artesanais no local e mais poluição é acumulada lá. No quinto lugar está a cidade de Hazaribagh, localizada em Bangladesh. Com um forte investimento na indústria do couro, a cidade emprega mais de 10 mil trabalhadores na área, sendo eles expostos a condições de trabalho extremamente perigosas. Para se ter uma noção, eles chegam a descartar 22 mil litros cúbicos de resíduos tóxicos cancerígenos. E com tanta poluição, a população adquire um monte de doenças, entre elas o próprio câncer, queimaduras ácidas, náuseas, tontura, várias dores, e a situação é bem complicada por lá. Em quarto lugar está mais uma cidade localizada na Rússia. Dzerzhinsky é o nome dela. Para se ter uma ideia, o livro Guinness de Recordes citou a cidade como a mais poluída do mundo em 2007. E a afirmação tem uma justificativa bem plausível. Isto porque amostragens de águas coletadas na cidade apresentaram níveis de dioxinas e de fenol 1000 vezes acima do recomendado. O resultado de tanta poluição é a seguinte: câncer nos pulmões, nos rins e nos olhos e diminuição de expectativa de vida. A esperança média para mulheres é de 47 anos e de homens apenas 42. E até hoje, o local é um centro significativo da produção química da Rússia. No entanto, o governo por lá está tentando contornar essa situação, mas mesmo assim a poluição ainda é grande, por mais que eles queiram retirar todo o solo contaminado. E agora a gente vai entrar no ranking dos 3 lugares mais poluídos do mundo. E se você não é inscrito no canal, você tem que se inscrever para acompanhar todas as nossas novidades. E também tem que deixar o seu like aqui no nosso vídeo para a gente saber se você gostou ou não dele. Vamos rodar o top 3. O rio Citarum, que fica na Indonésia, ocupa o 3º lugar dos locais mais poluídos do mundo. Ele fornece 80% da água consumida pela população local, irriga fazendas que produzem arroz cultivado no país e atende 2.000 fábricas da região. Até então tudo certo, mas o Citarum está contaminado por dejetos industriais e domésticos. E ao longo dos próximos 15 anos, o governo indonésio pretende investir cerca de 3,5 bilhões de reais para a revitalização do rio, do qual 9 milhões de pessoas têm contato. Na segunda posição está uma cidade que sofreu um grave acidente, a cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia. E o mais triste é o fato de que a cidade ainda está longe de se recuperar de uma tragédia ocorrida em 25 de abril de 1986. Neste dia, um dos piores acidentes nucleares aconteceu após uma explosão de reatores que liberou 100 vezes mais radioatividade que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, explodidas na Segunda Guerra Mundial. Com o acidente, mais de 150 mil quilômetros quadrados foram afetados pela contaminação que é presente até hoje. E o acidente é considerado responsável por mais de 4.000 casos de câncer de tireoide. E ainda até hoje, alguns países que ficam ali próximo à Ucrânia têm riscos de contaminação por causa desse acidente. E no primeiro lugar dos locais mais poluídos do mundo está Agbogbloch Bloch, que fica em Gana. O local é a segunda maior de processamento de lixo eletrônico da África Ocidental, chegando a importar cerca de 215 mil toneladas de resíduos oriundos da Europa. A situação fica tão séria que reciclar a composição dos lixos coletados requer uma grande habilidade e tecnologia adequada. Diversas irregularidades são feitas pelos próprios recicladores. Uma delas é a queima dos fios de cobre, muitas vezes usando isopor. O resultado disso é a liberação de metais pesados presentes nos cabos que contaminam as residências e o solo. Amostras recolhidas nas redondezas do local do despejo indicaram níveis de chumbo superiores a 18 partes por milhão. Galera, isso é 45 vezes mais que o limite de contaminação estabelecido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Além disso, amostras de sangue dos trabalhadores chegaram a indicar a presença de metais pesados até 17 vezes superior aos padrões internacionais. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo do canal Descubra. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Valeu!